prezados e prezadas, um alô para a galera do chapéu, nossos queridos telespectadores de Porto União da Vitória, nossa terra tão amada. Sejam bem-vindos à televisão, mais especificamente à TV 1000, afiliada à TV Cultura, e mais especificamente ainda ao programa Nuances da Melodia. E hoje contamos com o escritor, contista e poeta Celso Godoy. Nos vemos após os intervalos e lembrem-se, valorizem as empresas que apoiam a cultura. A Secob, Central de Cobranças, atua há mais de 20 anos para resolver problemas de crédito e débito entre empresas e clientes inadimplentes. Oferecemos ao cliente um serviço personalizado e uma equipe altamente qualificada em cobrança. Nossa missão é trazer soluções eficazes e eficientes com o mais alto padrão de qualidade e desempenho. A Secob está localizada à Rua Barão do Rio Branco, 36, Centro, União da Vitória, Paraná. Está procurando hospedagem em Porto União? O Hotel San Rafael é a melhor opção. Estamos equipados com as melhores acomodações, oferecendo conforto e qualidade para tornar sua estadia uma experiência única. Além disso, contamos com um delicioso café da manhã, estacionamento privativo e acessibilidade. Confira nossas opções de quartos e suíte nupcial. Estamos situados à Rua Prudente de Moraes, 377 Centro, Porto União, Santa Catarina. Aguardamos sua visita. Olá, Celso, que alegria que você está aqui hoje conosco. E aí, tudo do balacobaco? Se perguntarem sobre o cão, digam que tem raiva contida, que mordeu a própria pata e vive a lamber a ferida, que enterrou seu osso no buraco cego da vida, que não coça mais pulgas, porque é tarefa vencida. Como vai você, aos nossos telespectadores, meu prezado? Olá, vamos conversar. Poxa, Celso, que abertura empolgante! E depois de tanta poesia, nosso papo estará muito legal, eu tenho certeza. E a primeira questão que eu faço para você é sobre um livro chamado As Margens do Rio Sem Nome, que seria a sua primeira publicação oficial, mas parece-nos que já tem algumas pré-produções, um caminho, um legado até chegar na finalização dessa obra. Por gentileza, a palavra é sua. Eu escrevi antes dele 8 livros de poesia. E crente na particularidade de que o nosso leitor não é adaptado a ler poesia, eu resolvi escrever esse romance. Que é a história de um poeta que não quer mais escrever. Que aí ele encontra uma menina e por aí vai a história. Agora, o mais interessante, até eu gostaria de mostrar alguns aqui. Eu comecei a escrever com 14 anos. Poxa! Então, eu peguei um dos livros meus, era antes do As Margens, era exatamente uma coletânea. Eu peguei essa coletânea e fiz 6 livros. Que daí, agora, recentemente, eu fiz as poesias de meia. Então, o primeiro livro, Proibido para para maiores de 21. O segundo, Eu Não Morri aos 27. O terceiro, Depois do Amanhecer. O quarto, Contos de Fados e Fatos. O quinto, um livro mais nervoso, Poesia. E o sexto, já um livro mais sereno, que é Poesias de Meia-Idade. Então, escrevendo esses livros,
eu cheguei nas margens do Rio Sem Nome, que foi uma experiência bacana. Celso, você recentemente passou por uma fase de superação, uma prova de fogo, e o mundo das letras esteve presente com você. Como a literatura o ajudou em sua fase de recuperação do AVC? Me trazendo de volta à vida. Realmente foi um momento muito difícil, até pela aceitação da nova realidade a que eu teria que me adequar. Os primeiros dias após eu acordar do coma causado pelo AVC, eu tinha todo o meu lado direito paralisado, desde a face até o pé. Eu saí de lá, do Hospital Angelina Caron, tive que ir de helicóptero, porque estava sujeito a uma cirurgia. Retornei com minha irmã. Logo no primeiro dia, fiquei uns dias na casa dela. Eu pedi emprestado o notebook dela para eu começar a voltar lentamente ao cotidiano. Eu já me deparei com um curso de artes do governo do Paraná chamado Em Outras Palavras. Era um projeto que atendia todos os artistas, desde o escritor, ao pintor, ao dançarino, ao make vídeo. Então, um projeto muito legal. E ali começou a florescer esse meu retorno, que eu sinceramente no hospital, tempo que eu fiquei lá, eu achava que eu não ia conseguir mais escrever. Eu tinha um livro pronto, que eu demorei 4 anos para escrevê-lo, de poesia. Conta a história do heterônimo do Fernando Pessoa, o Alberto Caeiro, no grande amor da vida dele, que foi a minha bisavó. Aprontei os detalhes finais, encaminhei a obra, e eu acho que foi porque Deus esqueceu de me devolver o lado direito, então ele me deu o prêmio. Acabei vencendo o concurso, e que me deu um fôlego, um novo fôlego. Foi aí que eu já tinha pronto, mas resolvi imprimir os outros livros que eu escrevi, outros livros como esse. Os que eu vou mostrar agora são todos os livros pós-AVC que eu escrevi do ano passado para cá. Então, mais um café antes de partir. Esse daqui é psicóticos, sedativos e outras receitas, acho que é até o contrário, sedativos e antipsicóticos. O The End, meu livro terrível, o livro terrível de terror. Aí, os Tankas, que são poemas japoneses de 5 versos. O Brimonia, que são os haikais, que são poemas de 3 versos. O Dispar, que é uma experiência com novas formas poéticas e poemas em inglês. O Nós, que é um livro de reflexões de apenas uma frase. O Perséfone e Hades, que é o livro onde eu inauguro um novo estilo poético que eu chamo de mini sonetos. Que os sonetos tradicionais possuem
2 quartetos e 2 tercetos. Já os mini-sonetos, 1 quarteto e 1 terceto. Ficou lindo o livro. Então tudo isso foi depois do AVC que me deu essa nova vida. Tem um personagem do seu livro que é uma homenagem ao nosso amigo Fernando Neubauer. Se estiver nos assistindo, Fernando, um abraço para você. Quem é Fernando Casanova? Eu me inspirei no Fernando porque, primeiro, eu adoro a maneira com que o Fernando encara a vida, artista, multimúsico. E aí, escrevendo o livro do The End, eu acabei fazendo a história de sucesso do Fernando. Só que, passando por um mundo de tantas tragédias e guerras e desentendimentos, junto com a história eu coloquei um certo personagem misterioso que acaba atrapalhando os planos do Fernando, bem quando ele estava no ápice, fazendo o seu show de despedida em Amsterdã, na Holanda. Aí acontece assim uma tragédia. E você vai antecipar os telespectadores qual a tragédia ou eles têm que ir atrás do livro? Eles terão que buscar o livro. Infelizmente, não entrego de mão beijada. Não dá. Tá escondendo ouro, Celso? Não é essa a questão. É porque talvez algum telespectador encare de uma forma pessimista a maneira com que eu falaria o final da história, mas é que não é, mas deixa entender. Então, para realmente ter a percepção, tem que ler o livro completamente. Eu percebo algumas referências musicais nas suas publicações ao Bob Dylan, a música One Cup of Coffee, The End, of course, The Doors, né? The Doors, inclusive falando em The Doors, eu lembrei do Claudio Zini, né? As Portas, não sei se ele gosta de The Doors, mas é um apoiador da cultura, então um abraço para o Claudio Zini. E o Fernando, que acabamos de falar, mais uma referência, como a sua escrita se envolve com as inspirações musicais. Eu queria ser músico, né? Só que sempre fui muito incompetente. Eu até acertava algumas notas, mas daí acertar o braço esquerdo do violão com o direito não dava muito certo. E daí, como está no meu sangue a questão das letras, eu resolvi abandonar a carreira musical e chegar a produzir literatura. Mas acontece que a música sempre esteve presente na minha vida. Eu sou um adorador de música, de todos os estilos. Gosto da música como um todo. Eu sempre falo a meus alunos que não existe música melhor ou pior. Existe música diferente, que é conforme a localidade, a cultura de cada localidade, de cada lugar que elas são produzidas. Você acabou de citar seus alunos e você foi professor de português e literatura. Dentro da sala de aula, como podemos utilizar a literatura como uma ferramenta para estimular a liberdade? A literatura é uma ferramenta para estimularmos a liberdade. Não só a liberdade como cidadão. Eu vou mais além. É a sua liberdade enquanto ser humano.
porque dentro das artes literárias nós vemos todo o desenvolver da nossa cultura e de outras culturas. Obviamente que eu faço um apanhado sobre a literatura de outros países, a alemã, a inglesa, a americana, a portuguesa, a espanhola, a oriental, mas eu tenho que focar, porque até mesmo porque é uma questão de cidadania da minha parte, eu tenho que colocar ênfase na brasileira. E aí você começa a estudar a literatura portuguesa até chegarmos no descobrimento do Brasil. E você, ao ter contato com as obras no decorrer do tempo, nós vemos como e por que o nosso país se desenvolveu, como e por que o povo que aí está é fruto do povo que ali esteve. Então é um conhecimento para você poder tomar algumas direções, algumas rédeas da situação em que nos encontramos hoje, que eu diria caótica, né? Provocação, crítica, ironia são elementos presentes em seu trabalho. Como eles podem nos levar a enxergar a realidade de outra forma, pensando a partir de onde estamos, nossa cidade, nossa comunidade? Eu diria que não é uma crítica, é uma irreverência, porque há aspectos e situações que nós nos debatemos onde descabe a crítica, descabe a questão de você abrir o teu peito e lançar a metralhadora. É apenas para que as pessoas, o leitor em si, tenha a percepção do quanto é que nós estamos assim um tanto quanto equivocados. Isso não é só Brasil, é a humanidade está equivocada, engajada num presente que deixa um futuro bastante duvidoso. Existem pessoas que roubam livros. Você, ao contrário, repõe livros. Como que é essa história, Celso? Por favor, nos conta. Foi muito engraçado. Um dia estava de férias em Florianópolis. Como sempre, visitei os shoppings e a minha única visita é nas livrarias, né? E eu entrei na livraria Saraiva com 2 livros e minha então mulher também com 2 livros para colocarmos nas estantes da livraria. Foi muito engraçado a gente se escondendo dos vendedores ali e colocando sorrateiramente os livros nas estantes. Eu fico imaginando se alguém foi ali, comprou o livro e chegou lá e o livro não está no catálogo, né? No mínimo engraçada. Caminhando para a parte final do nosso programa, uma pergunta muito preciosa para nós. O que é a arte, caro amigo Celso Godoy? Soltura, magia. É você transformar o carvão bruto em diamante lapidado. É você livrar-se das amarras para algo sublime. É você enxergar de como a vida vale a pena no final das contas. E que seria talvez o cálice
que o Senhor nos deu de esperança de um futuro melhor. Celso, meu querido, muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço, Vlad. Volte sempre, Sem a casa dúvida. é sua. Um abraço para nossos queridos telespectadores que nos acompanham nessa edição, em especial para Lourdes, Elaine e o pessoal da lanchonete do Cajuque. Nesses tempos difíceis que estamos passando, as enchentes, o Celso escolheu recitar para vocês um poema sobre a parte positiva em tudo isso, a união para superar as dificuldades. Então, vocês não desliguem, fiquem aí e acompanhem o encerramento com o recital de Celso Godoy. Tchau. A enchente. Enquanto as águas inundam o balneário e as cavas da antiga olaria, o céu se acinzenta ainda mais. Mas eu, aqui do Morro da Cruz, não me assusto. Assisto tudo, torcendo que a chuva enche o rio, porque aqui de cima a paisagem fascina. E épocas de cheia é a sina do rio que cresci olhando da janela em dias de chuva. Lembro de 1983, quando depois de dias e dias de chuvas torrenciais, acordei de madrugada com a casa conturbada. Acima de nós, a enxurrada levou a moradia do seu Picur. Então ele, Dona Nancy, a Jusa e o Tadeu vieram abrigar-se por aqui. Nossa casa tinha na época 5 cômodos, fora um quartinho separado. Eu dormia numa cama de solteiro com minha mãe, tinha 7 anos, e os demais em suas camas, minha avó, minhas 2 irmãs. Lembro daqueles dias como se fosse hoje. Acordei feliz com a casa toda cheia de gente. A Nani, minha irmã mais velha, havia saído de casa após brigar com a mãe. Mas toda aquela gente aqui em casa aquecia o seio familiar com convalescência e caridade. O Tadeu tinha uma bola, mas eu não estava, porque aqui em casa também tem barranco e ela podia rolar. O que estava certo, porque as minhas eu perdi todas ali. Mas só olhar a bola dele, que era o oficial de capotão, já era legal. A Josi e a Jaque, minha irmã, passavam os dias a chupar laranja, que com aquela chuvarada ficaram ainda mais laranjadas. Apareceram, sei lá de onde, 2 galinhas no terreno. Minha avó, que era sabida, começou a tratá-las e elas ficaram por ali dias e dias. Quando uma delas ficou bonita e robusta, a avó Lela passou o machado no pescoço dela. Lembro que chorei porque queria que a avó matasse a galinha feia e não comida a galinha que era bonita. Eu não havia lido ainda Clarice. Outra coisa que me deixou feliz foi que as aulas e a catequese foram suspensas, e assim não precisava levantar cedo. E à tarde, quando a algaceira deixava, eu ia andar de bota com meu amigo Nego Tchão. Mais uns dias de chuva e a água chegou na casa do tio Zeca da tia Arlete. A gente fez a mudança às pressas e eu gritava que eu era o governador José Richa, que conheci pessoalmente depois da formatura da Nani, que tinha saído de casa para a casa do tio Zeca e tinha que correr junto da enchente. Veja só que azar. À noite, quando todo mundo se sentava em volta do fogão a lenha e conversava, a Nancy, que era muito religiosa, contava que Deus havia amaldiçoado nossa terra e queria dinamitar nosso morro por causa dos pecados do povo. Eu ficava morrendo de medo e na hora de dormir eu rezava, mas o medo não passava, então eu me encolhia e bicava o pescoço da minha mãe de tanto medo que eu tava. Ela perguntava do que eu tinha tanto medo e eu dizia que era de todos os bichos que existem, mas depois passava, porque ela me abraçava e me esquentava com aquele amor que só a mãe pode dar. Outra coisa legal eram os helicópteros. Putz, que joia!
Eles voavam por tudo e eram muitos e muitos, cada dia havia um diferente. Apareceu por aqui até mesmo aqueles de resgate que a gente via só na televisão, compridos assim. E a cruz vermelha, ele tinha 3 pares de hélices, acho que é porque ele carregava bastante peso entre o morro da caixa d'água e a curva do rio e as plantações de álamo da antiga Fiat Lux. Ele levava comida nos lugares mais inacessíveis, onde a água havia deixado o polvilhado, além dos aviões Hércules da Força Aérea que passavam todos os dias cortando o céu. Nunca tomei tanto Nescau. Tá certo que era daqueles mais vagabundos, mas eu não tomava dos de verdade mesmo, só de vez em quando, e a prefeitura distribuía cobertores, mantimentos, leite e muito, mas muito Nescau de mentira. A parentada vinha bastante aqui em casa para ver o tanto de água que Deus mandou. Então, além do seu Picuro e sua família, chegava o tio Zeca, a tia Arlete e o Leco, que era pequeno, e ficava com ele no colo, o Digo e o Júnior, além de tia Solico, a Paty, o Marcos. Aí, quando eles chegavam, a Valela fazia um cafezão e todo mundo fazia piada e ria da própria desgraça. Certo dia surgiu um boato que a cruz do monge João Maria havia caído. Então todos os moradores da redondeza fizeram romaria até o lado do morro onde ficava a cruz. Assim o povo se organizou e a ergueu novamente, que está lá até hoje, do lado da estátua do Cristo. No dia seguinte parou de chover de vez. Foi a bica do João Maria que nos abasteceu de água durante todo aquele mês, porque dizia que a lenda das fontes que o monge... porque diz a lenda que da fonte que o monge bebia, a água jamais secaria, ainda mais no meio de tanta chuva que caía. Não guardo em minha lembrança outro fato, onde as pessoas têm se abraçado com tamanho calor. Nunca o povo se ajudou, se uniu, se correspondeu tanto como na enchente de 83. Jamais vi novamente tanta bondade nas pessoas como ali. Toda aquela comunhão trazia uma atmosfera de fé, perseverança e alegria diante de todos os contratempos e calamidades que nos cercavam. Talvez tenha sido meu único contato vivo com a esperança do mundo.